E uma ótima tarde a você, ouvinte, ligado na Rádio Justiça em 104,7 FM. E a partir de agora você passa a acompanhar a transmissão do seu Direito Direto. Hoje é sexta-feira, ainda bem, dia 20 de outubro de 2017. Mais uma semana chegando ao fim, e nesse tempo todo, sempre uma alegria enorme ter você sintonizado com a gente. O Direito Direto, seu programa em que a gente traz para você, ouvinte, as últimas novidades da justiça brasileira por meio, é claro, de uma linguagem simples e acessível. Por falar em novidade da justiça brasileira, tivemos decisão desta semana da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. No caso, a Justiça Fluminense suspendeu a obrigatoriedade do Pai Nosso, da oração do Pai Nosso, nas escolas municipais de Barra Mansa, cidade que fica no sul do estado do Rio de Janeiro. É uma decisão provisória, é uma decisão em caráter liminar, portanto, ainda haverá decisão definitiva de primeira instância. Essa decisão dá 24 horas para a Prefeitura suspender a ordem, ou seja, a ordem para que as escolas municipais de Barra Mansa realizem o Pai Nosso com os alunos. E, além disso, essa decisão liminar da primeira instância da Justiça do Rio de Janeiro estipula multa diária de R$10 mil em caso de descumprimento. Essa determinação do Pai Nosso havia sido publicada no último dia 4 de outubro pela Secretaria Municipal de Educação. E essa determinação incluiu na rotina das escolas que os alunos deveriam formar filas, cantar hinos cívicos e rezar o Pai Nosso antes de entrar para as aulas. E para não ser obrigado a fazer a oração, o aluno deveria levar uma solicitação dos pais por escrito e, a partir desse momento, ficaria em uma fila separada dos demais no momento da oração. Aí, em defesa, a Secretaria Municipal de Educação de Barra Mansa alegou que o Pai Nosso é uma oração universal. E aqui é mais um episódio que retrata uma polêmica que não é de hoje, envolvendo a relação entre ensino e religião. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal foi palco dessa polêmica quando, no final de setembro, decidiu que o ensino religioso nas escolas públicas tem caráter confessional. E a discussão era saber se o ensino religioso na escola pública teria caráter confessional ou não. Mas para o Supremo Tribunal Federal, para o plenário do STF, o ensino religioso, e foi por uma maioria apertada de 6 votos a 5, para a maioria do plenário do STF, nas escolas públicas, os professores de ensino religioso podem promover a própria crença. E aí aqui, então, vamos discutir no Direito Direto mais esta polêmica envolvendo a relação entre ensino e religião. No caso, essa determinação lá nas escolas municipais de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro, para que os alunos fossem obrigados a rezar o Pai Nosso. E quem não quisesse, deveria permanecer no local, mas em uma fila separada. Para abrir os trabalhos, eu vou conversar com ele, que é nosso colaborador de longa data na Rádio Justiça e sempre nos atende prontamente quando o assunto é religião. Eu vou conversar então com Bernardo Pablo Sukienic, ele que é advogado especialista em direito internacional e presidente do Observatório da Liberdade Religiosa. Dr. Bernardo Pablo, mais uma vez, uma alegria ter a sua presença no programa. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, ouvintes. É sempre um prazer poder conversar com vocês. Para começar e fazendo jus ao nome do programa, Dr. Bernardo Pablo, indo direto ao ponto, essa determinação para que os alunos das escolas municipais de Barra Mansa, as escolas públicas dessa cidade do Rio de Janeiro, fossem obrigados a rezar o Pai Nosso, é uma determinação que atenta contra o caráter laico do Estado brasileiro? No meu entendimento, sim, atenta contra a laicidade do Estado. Por que razão?
Porque o Estado ele não pode adotar nenhuma crença como se fosse a crença oficial. E o Pai Nosso é uma oração que está no Novo Testamento da Bíblia, que é vinculada estritamente aos cristãos e algumas outras denominações ou religiões que se apropriam também do conhecimento do cristianismo, mas não dá para dizer que seja uma questão, digamos assim, universal, ou seja, que todas as pessoas se sintam contempladas com aquilo. Então, e tem uma outra questão: o Estado não pode, como eu estava falando, não pode promover nenhuma religião, nem também perseguir. E aqui, neste caso, nós veríamos uma clara promoção, proselitismo da religião cristã em detrimento das outras religiões. Agora, aqui se fala sobre uma escola, aliás, escolas públicas. E no caso, por ser pública, é uma escola que está sob a responsabilidade do poder público e, como o senhor acaba de colocar, o Estado é laico, portanto, não pode promover religiões específicas, não pode perseguir as demais, quer dizer, não pode adotar uma confissão oficial. Agora nós temos as escolas particulares, e aqui no país temos escolas católicas, escolas presbiterianas, escolas adventistas, temos escolas confessionais, mas particulares. Agora, nem todos os alunos nessas escolas necessariamente são adeptos da confissão defendida por esta escola. Ou seja, em uma escola católica particular, por exemplo, nem todos os alunos são católicos. Há alunos que são, inclusive, há alunos ateus. Agora, a escola particular pode obrigar todo mundo a realizar uma oração que a escola considera que diz respeito, melhor dizendo, com a crença defendida pela escola? Bem, no caso das escolas confessionais, a situação é um pouco diferente. Por quê? Porque quando a pessoa se matricula numa escola dessas, por exemplo, eu posso contar, por exemplo, o meu caso pessoal. Eu estudei numa escola judaica, mas a partir do momento no qual eu me inscrevi nessa escola, eu saberia que eu teria que estudar Bíblia hebraica, teria que estudar hebraico e teria que estudar história judaica. Então, se eu não quisesse isso, eu perfeitamente poderia me dirigir à escola pública ou uma outra escola que fosse ou não confessional, ou outra escola confessional que fosse de acordo com as minhas crenças. Agora, com relação especificamente a fazer uma oração durante as aulas, nas escolas confessionais ou antes das aulas, antes de ingressar na sala de aula, entendo que mesmo as escolas confessionais precisam respeitar os alunos que não queiram participar disso. É diferente, eventualmente, você participar de uma aula de, por exemplo, Bíblia hebraica ou qualquer outra denominação confessional e tal, do que, eventualmente, forçar as pessoas a participarem de uma oração. Aí esse aluno ele poderia ficar em posição de respeito aos outros que estão participando, mas não participar da oração. Ninguém pode ser violentado em sua consciência para fazer alguma coisa que vá contra suas convicções. Isso, mesmo nas escolas confessionais, tem que ser respeitado. Agora, o ponto, pelo menos o ponto mais delicado aqui nessa determinação da Secretaria Municipal de Educação de Barra Mansa, lá no estado do Rio de Janeiro, para que os alunos fossem obrigados a rezar o Pai Nosso antes das aulas, é que aqueles que não quisessem, que não se sentissem à vontade, que não compactuassem com o Pai Nosso, esses alunos deveriam, para não ser obrigados a fazer a oração, deveriam levar uma solicitação dos pais por escrito, deveriam permanecer no ambiente, só que em uma fila separada dos demais. Vamos imaginar que essa escola permitisse aos alunos, por livre e espontânea vontade, não participar da oração do Pai Nosso. Então, por exemplo, bastaria a palavra do aluno, o aluno chega no professor e diz: olha, eu não quero rezar o Pai Nosso por qualquer motivo. Desde porque hoje realmente eu não estou com vontade, ele até pode ser católico ou protestante, mas hoje eu não quero.
Ou simplesmente porque, claro, em casa a nossa religião é outra, minha família é muçulmana, minha família é judia, minha família é budista e por aí vai. E aí esse aluno pudesse, bem, então enquanto os demais oram o Pai Nosso, você pode ir lá no parquinho brincar, você pode ir na cantina fazer um lanche, ou você já pode entrar na sala de aula e aguardar os demais. Mesmo que houvesse essa maior tolerância com os alunos que não quisessem orar o Pai Nosso, o simples fato de uma escola pública promover um Pai Nosso antes das aulas, isso por si só, mesmo que os demais não fossem perseguidos ou discriminados, mas o simples fato de se rezar o Pai Nosso, isso por si só já feriria o princípio da laicidade do Estado, doutor Bernardo Pablo? Feriria sim, ou seja, o relacionamento das escolas públicas com a religiosidade tem que ter um tratamento diferenciado, ou seja, tem que ficar restrito ao ensino religioso de matrícula facultativa. Esse é o espaço apropriado para lidar com essas questões. Antes do início das atividades em sala de aula, depois, em qualquer outra disciplina, essa matéria não deveria ser abordada, digamos, ou ter uma abordagem que tem algum vínculo, por exemplo, com a matéria. Por exemplo, vamos estudar história e nós sabemos, por exemplo, agora, dia 31 de outubro, se completam 500 anos do início da Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um evento que teve uma questão teológica, mas ele influenciou a formação dos Estados nacionais. Isso provocou uma série de guerras na Europa, teve efeitos políticos, econômicos e sociais que se espraiaram desde a Europa para todo o mundo. Então, é importante que se conheça sobre a Reforma Protestante e que se entendam esses aspectos que influenciaram. Agora, uma discussão em sala de aula, numa escola pública, em uma aula de história, para saber se as críticas que os protestantes faziam eram pertinentes ou não, aí isso já foge do escopo da aula de história. Então, não é também que a religião fica banida eventualmente da escola pública, mas tem que ter, por exemplo, numa discussão de aula de história, pode ter essa vertente, ou seja, entender quais foram os efeitos sociais, políticos e econômicos que trouxe essa discussão teológica para toda a humanidade. Agora, na aula de ensino religioso em escolas públicas, e nós temos que aguardar ainda o acórdão do Supremo Tribunal Federal para entender bem os limites dessa questão, parece que pode-se aí sim entrar em aspectos teológicos de fato. Outra questão, agora sim, voltando para o ponto delicado, que além de no município de Barra Mansa as escolas públicas promoverem uma religião específica ao colocar ali a obrigatoriedade do Pai Nosso antes das aulas, a questão mais grave é que os alunos que não quisessem participar, eles deveriam permanecer no ambiente onde a oração era realizada, só que em uma fila separada. E aí, tanto que a justiça de primeira instância lá no estado do Rio de Janeiro entendeu que, além da questão de se ferir o caráter laico do Estado brasileiro, essa medida adotada nas escolas públicas de Barra Mansa promoveriam ainda a discriminação, a intolerância religiosa, o preconceito contra essas crianças que não quisessem participar, que não quisessem realizar a oração do Pai Nosso. Do ponto de vista jurídico-legal, doutor Bernardo Pablo, caberia aqui, por exemplo, a partir do momento até que já existe um entendimento judicial favorável a essas crianças, entendendo que elas não podem ser obrigadas a rezar o Pai Nosso. Eu pergunto se, a partir desse momento, é possível que os pais dessas crianças entrem com ações judiciais pedindo aí uma indenização em dinheiro
pelos danos morais, pelo sofrimento, pelo transtorno pelo transtorno provocado quando o seu filho foi colocado em uma fila separada e quando, de certa forma, foi alvo de preconceito. Se houver essa constatação, porque foi uma decisão recente e logo em seguida houve uma decisão judicial suspendendo a aplicação da norma. Então, se não chegou a acontecer o fato, aí vai depender muito de poder provar, primeiro, que houve um dano, segundo, primeiro que tem que provar que houve o fato, que o menino ele foi discriminado, foi colocado na outra fila, que houve algum tipo de discriminação. Aí tem que se provar o dano, que é justamente essa questão da discriminação e os efeitos psicológicos que isso gera, e aí se provando esse nexo de causalidade entre o dano e o ato que gerou esse dano, aí em princípio poderia se discutir em relação a um dano moral, e aí teria que se ver também quem seria o responsável por isso. Provavelmente seria alguma coisa, uma responsabilidade concorrente entre o município e também provavelmente o pai dos alunos que provocaram essa discriminação, ou se entende simplesmente que o simples fato de colocar numa fila separada já é um constrangimento em si, já gera um dano psicológico, nesse caso também, aí simplesmente o município responderia. Mas pelo que tenho visto, não tenho relatos nesse sentido de que essa norma chegou a ser aplicada, e se chegou a ser aplicada talvez um dia ou outro, não se tem relato assim de crianças que tenham sofrido qualquer tipo de discriminação em função disso. O que não quer dizer que se essa norma tivesse de fato uma aplicação duradoura no tempo, isso não viesse a acontecer, mas como ela foi suspensa a aplicabilidade dela logo após a sua publicação, em princípio não se conhecem assim de casos de crianças que tenham sofrido algum tipo de discriminação em função dessa regra. Dr. Bernardo Pablo Sukienick, ele que é presidente do Observatório da Liberdade Religiosa e advogado especialista em Direito Internacional. Mais uma vez, Dr. Bernardo Pablo, muito obrigado pela colaboração, por estes esclarecimentos ao nosso ouvinte. Desejo um excelente fim de semana e até uma próxima. Abraço. Igualmente, Ricardo, e a todos os ouvintes, fico à disposição. Tchau.